Já pensou em, sei lá, colocar o dinheiro pra trabalhar de verdade pra você? Começando com valores que, tipo, cabem no bolso e ainda por cima com a segurança de estar emprestando direto pro governo? Parece um bom começo, não acha? Então, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente está com um material bem interessante aqui, focado no investimento que, nossa, sempre aparece quando o assunto é dar os primeiros passos: o Tesouro Direto. Vamos explorar juntos um guia prático para entender como é que essa ferramenta funciona, assim, no detalhe. A nossa missão aqui é tentar descomplicar o Tesouro Direto. O que ele é de verdade, como é que funciona o processo para investir e, principalmente, por que ele ganhou essa fama toda de ser uma porta de entrada tão boa para o mundo dos investimentos. Queremos ir um pouco além do básico, sabe? E olha, para quem sentir que esse nosso papo abriu o apetite por mais conhecimento, vale super a pena saber que o material que a gente está usando hoje faz parte de um e-book bem completo sobre investimentos para iniciantes. Ele está disponível lá na Amazon e, nossa, tem muito mais detalhe, exemplos, estratégias práticas para quem quer mesmo mudar a relação com o dinheiro. O link para conferir está aqui na descrição, tá? É uma referência ótima para quem quer ir mais fundo. Ok, então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Para início de conversa, o que é exatamente o Tesouro Direto? O material que a gente tem aqui explica que é um programa do Tesouro Nacional, o órgão do governo que cuida da dívida pública, em parceria com a B3, a nossa bolsa. A ideia central é bem direta, né? Permitir que pessoas como nós comprem títulos públicos federais pela internet. Então, a lógica básica é: a gente empresta dinheiro para o governo financiar as coisas dele e ele promete devolver esse dinheiro lá na frente com juros. É mais ou menos isso, a essência da coisa. Essa é a essência, sim. Mas o ponto que o material ressalta, e que, olha, realmente faz diferença, é a segurança que está envolvida nisso. A garantia de pagamento desses títulos vem do próprio Tesouro Nacional, ou seja, do governo federal mesmo. Isso coloca o Tesouro Direto assim na categoria de investimentos com o menor risco de crédito aqui no Brasil. É importante ter essa clareza, sabe? E tem outro ângulo interessante. Para onde vai essa grana? O governo usa esses recursos que ele capta para financiar áreas que são cruciais. Pensa em projetos de infraestrutura, tipo estradas, portos que a gente usa, investimento em saúde pública, programas de educação. Então, quando alguém investe no Tesouro Direto, não está só buscando um retorno financeiro pessoal, mas também, de forma indireta, está participando do financiamento de atividades que acabam beneficiando todo mundo, a sociedade como um todo. É uma conexão que às vezes a gente nem para pensar, né? Entendi. Essa conexão com o financiamento do país dá uma outra perspectiva mesmo. Mas e na prática, assim, no dia a dia, como funciona para quem quer investir? O guia descreve um processo todo online, o que já soa bem moderno, acessível. Pelo que eu entendi, a pessoa precisa ter conta numa corretora de valores, uma que seja credenciada, claro, aí acesso à plataforma do Tesouro Direto por lá mesmo e escolhe qual título quer comprar. É simples assim mesmo? Parece fácil demais, será? E tem um detalhe que o material destaca que chama muita atenção. A possibilidade de começar com valores bem baixos, coisa de, sei lá, 30, 40 reais. Isso parece que realmente quebra aquela barreira psicológica que muita gente tem, sabe? Aquela impressão de que, investir é só para quem já tem um montão de dinheiro guardado, não é verdade? Essa combinação, né, processo digital e valor inicial baixo, é sem dúvida um dos maiores atrativos, especialmente para quem está começando. Torna o ato de investir muito menos intimidador, com certeza. Mas tem outro ponto fundamental que o guia aborda bem: a liquidez. O Tesouro Nacional, ele garante a recompra dos títulos todos os dias úteis. Isso significa que, se pintar uma emergência ou uma necessidade que não estava no script, existe a possibilidade de resgatar o dinheiro antes do vencimento do título. Porém, aqui entra uma nuance importante, e o guia faz bem em alertar sobre isso, viu? Embora a recompra seja garantida, o preço pelo qual o Tesouro vai recomprar o seu título antes do vencimento pode variar um pouco. Para garantir exatamente a rentabilidade que foi combinada lá no comecinho, o ideal mesmo é segurar o título até a data final. Ah, entendi. Se vender antes, o valor pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor dependendo de como as taxas de juros do mercado se comportaram desde que a pessoa comprou. Por exemplo, se os juros subiram muito depois que alguém comprou um título com taxa mais baixa, ele pode valer um pouco menos no mercado secundário, entende?
Faz sentido. O contrário também pode acontecer. É a tal da marcação a mercado. Certo, essa questão do prazo e da possível variação no resgate antes da hora é um ponto crucial para não ter surpresas depois. Agora, vamos entrar numa parte que o material detalha bem e que parece abrir um leque de opções bem interessante. Os diferentes tipos de títulos do Tesouro Direto. Então não é tudo a mesma coisa, pelo visto. Cada um serve para um objetivo diferente. Quais são eles, então? O primeiro que o guia menciona é o Tesouro Selic. A sigla é LFT, né? A descrição coloca ele como o ideal para iniciantes. O motivo principal seria que o rendimento acompanha de perto a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, e ele tem liquidez diária com baixo risco de perda no resgate antecipado. Isso torna mesmo a escolha mais segura para quem está começando ou para montar aquela famosa reserva de emergência. Olha, a percepção sobre a reserva de emergência está corretíssima, porque a forma como o Tesouro Selic é remunerado faz com que o preço dele no dia a dia oscile muito pouco. Ele acompanha a taxa Selic, então o risco de você precisar vender antes do prazo e receber menos do que aplicou é, assim, mínimo, quase zero na prática, para prazos curtos. Que bom! Essa estabilidade, junto com a liquidez diária poder tirar qualquer dia útil, torna ele perfeito para aquele dinheiro que precisa estar seguro e acessível para imprevistos, sabe? Mas, ao mesmo tempo, rendendo bem mais que a poupança, principalmente quando os juros estão mais altos. É quase como ter uma conta corrente que rende juros todo dia. Nossa, faz todo sentido usar essa característica para a reserva mesmo. Seguindo aqui no guia, a gente encontra o Tesouro IPCA Plus, a identificação é NTN-B principal. O material diz que ele protege o dinheiro da inflação porque paga uma taxa de juros fixa mais a variação do IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação. A sugestão é que ele brilha mesmo no longo prazo. Como é que ele garante essa proteção exatamente? A chave está justamente nessa fórmula de remuneração. Uma taxa que já é definida na hora da compra, a taxa pré-fixada, mais a variação da inflação medida pelo IPCA. Isso garante o que a gente chama de ganho real, ou seja, o dinheiro não apenas vai render, mas vai render acima da inflação. Ah, tá. Vamos pensar num objetivo de longo prazo, tipo planejar a faculdade de um filho daqui a 15 anos, ou a própria aposentadoria. Ao investir no Tesouro IPCA Plus, a pessoa busca garantir que o poder de compra daquele dinheiro seja preservado e, idealmente, até ampliado ao longo do tempo. Não importa muito o que aconteça com a inflação no caminho. É uma estratégia para que, sei lá, 10 mil reais hoje não apenas virem mais reais no futuro, mas que esses reais lá na frente comprem o mesmo ou até mais do que os 10 mil reais compram hoje. Ele te protege daquela sensação chata de que o dinheiro rendeu, mas os preços subiram mais ainda, sabe? Nossa, entendi perfeitamente. A ideia de garantir ganho real é muito poderosa para planos futuros, sem dúvida. E o terceiro tipo que o guia apresenta é o Tesouro Pré-Fixado. A sigla é LTN. O nome já dá uma dica, né? Ele paga uma taxa de juros fixa, que já é definida no momento da compra. O material sugere que ele pode ser interessante quando a expectativa do mercado é de queda nas taxas de juros futuras. Confesso que essa lógica de travar uma taxa quando os juros vão cair me parece um pouco contraintuitiva, assim, de primeira. Como funciona isso na prática? É uma ótima pergunta, viu? Porque realmente existe uma análise do cenário econômico. A lógica é a seguinte: se você acredita, baseado em análises ou nas projeções do mercado, que a taxa Selic e outras taxas de juros da economia vai cair nos próximos meses ou anos, travar uma taxa de juros fixa hoje, que ainda pode estar num patamar mais elevado, pode ser vantajoso. Você garante aquele rendimento, vamos dizer, de 10% ao ano, mesmo que daqui a um ano as novas taxas oferecidas pelo mercado sejam de, sei lá, 8%. Você meio que sai na frente, entende? Ah, agora sim, travar o que está alto antes que caia. Exato. No entanto, o Tesouro Pré-Fixado tem uma característica importante. Ele é mais sensível às mudanças nas taxas de juros se você precisar vender antes do vencimento. Se os juros subirem depois que você comprou, seu título pré-fixado, que tem uma taxa menor, pode valer menos no mercado. Por isso, ele é mais indicado para quem realmente pretende levar o investimento até o vencimento, ou para quem tem uma convicção um pouco maior sobre a direção futura dos juros. O interessante é perceber que a existência desses três tipos principais, o Selic, que é pós-fixado, ligado à Selic, o IPCA Plus,
que é híbrido, né? Ligado à inflação mais uma taxa fixa, e o pré-fixado com taxa totalmente fixa oferece um cardápio bem variado. Não existe o melhor título de forma absoluta, sabe? O melhor é aquele que se encaixa nos seus objetivos curto, médio, longo prazo, no seu prazo e na sua tolerância a ver o valor do investimento flutuar antes do vencimento. Permite montar uma estratégia bem diversificada dentro da renda fixa mesmo. Ok, exploramos o que é, como funciona na prática, os tipos de títulos. Agora, juntando todas essas peças, por que o Tesouro Direto se consolidou tanto como essa porta de entrada tão recomendada? O que o torna especial para quem está começando a investir, talvez saindo da poupança pela primeira vez e com aquele receio natural, né? O guia reforça muito essa combinação que a gente já falou. A segurança do governo, o processo online simples, os valores acessíveis para começar. Mas ele menciona algo que me parece fundamental. Ele funciona como uma espécie de escola prática de finanças. Diz que ajuda o iniciante a entender conceitos que às vezes parecem complicados, como juros compostos, a importância do prazo, o que é rendimento real versus nominal. É isso mesmo, ele ensina enquanto rende o dinheiro. Precisamente. Essa função educativa é um dos grandes valores do Tesouro Direto, sem dúvida. Ao colocar o dinheiro ali, mesmo que seja pouco, e acompanhar a evolução mês a mês, a pessoa começa a vivenciar esses conceitos na prática. Ela vê o que significa o rendimento ser atrelado à Selic quando o Banco Central mexe na taxa, ela entende o impacto da inflação no poder de compra quando olha para um título IPCA+, aprende a diferença entre o rendimento bruto, aquele total antes de impostos e taxas, e o rendimento líquido, que de fato vai para o bolso. E a distinção crucial entre o rendimento nominal, aquele percentual que é divulgado, e o rendimento real, o ganho efetivo acima da inflação, que mostra se o patrimônio cresceu de verdade em termos de poder de compra. Nossa, é verdade. Essa experiência prática, ela internaliza o conhecimento de uma forma muito mais profunda do que só ler a respeito, né? E o mais importante, constrói confiança. Sair da poupança, onde tudo parece muito simples, mas rende pouco, para o investimento como o Tesouro Direto, que ainda oferece alta segurança, é um passo enorme na jornada de quem investe. Essa confiança que a pessoa adquire é a base para, quem sabe, no futuro, explorar outras opções, talvez ações, fundos imobiliários, entendendo melhor os riscos e potenciais, mas sempre podendo contar com o Tesouro Direto como um pilar seguro na carteira. Então, resumindo essa nossa exploração com base no material, fica bem claro que o Tesouro Direto não é só um produto financeiro, né? Ele se apresenta como um primeiro passo muito estratégico, seguro, para diminuir aquele medo inicial, acessível para quebrar a barreira do investir para ricos e super educativo para construir conhecimento e confiança para o futuro. Tesouro Selic para o curto prazo ou IPCA Plus pensando mais para frente. É um jeito bem bacana de começar a tomar as rédeas da vida financeira de forma mais consciente, né? Exato. A conclusão do material é muito pertinente nesse sentido. Investir no Tesouro Direto vai além da busca por rentabilidade. É um investimento em tranquilidade pela segurança que ele oferece e em capacitação financeira contínua, pela experiência prática que proporciona. Tipo assim, aprender a linguagem do dinheiro de forma segura. E isso até nos leva a uma reflexão final interessante, conectando com o que a gente falou lá no início. Quando a pessoa entende que aquele dinheiro que ela aplicou no Tesouro Direto está lá na ponta, ajudando a financiar desde um hospital público até a construção de uma nova rodovia, será que isso muda a percepção sobre o próprio ato de investir? Será que deixa de ser apenas uma busca individual por mais dinheiro e passa a ter um significado talvez mais amplo, uma conexão mais palpável com o funcionamento da economia e o desenvolvimento da sociedade como um todo? Fica aí uma pergunta para a gente pensar um pouco, né?